Pois bem, pessoal, vamos dar andamento à nossa mais uma aula de pneumática, de automação pneumática, certo? Hoje nós iremos para a quinta aula, onde iniciaremos, a parte mais voltada mesmo para a automação. Até então a gente estava só na parte da produção, distribuição e propriedades do ar. Então vamos lá. Então, essa aula tem como objetivo geral apresentar os tipos de válvulas, principalmente as direcionais, e sua simbologia, tá? Então, essa aula é uma aula muito importante para um entendimento dos sistemas pneumáticos, tá? Então, frise aí. Aula muito importante. Então, a gente vai ver como identificar as válvulas, tipos de acionamentos ou comandos e os tipos de válvulas. Então, a nossa bibliografia até agora está sendo a da Parker, certo? Tecnologia Pneumática Industrial. Escolhi ela nesse momento porque ela é de fácil aquisição. Lá no Google, você procura por essa apostila, você consegue encontrar ela em PDF tranquilinho. Então, indo para as válvulas de controle direcional, de acordo com o seu tipo, as válvulas servem para orientar os fluxos de ar, impor bloqueios, controlar suas intensidades de vazão ou pressão. Para facilidade de estudo, as válvulas pneumáticas foram classificadas nos seguintes grupos. Então, nós temos as válvulas de controle direcional, que é a que a gente vai estudar hoje. Nós temos a válvula de bloqueio, a válvula de controle de fluxo e de controle de pressão, que a gente vai ver nas aulas posteriores. Para o conhecimento perfeito de uma válvula direcional, deve-se levar em conta os seguintes dados. Primeiro, posição. A posição inicial é muito importante para você detectar na válvula, certo? Depois, o número de posições, acompanhado com o número de vias. Para, após isso, o tipo de acionamento, o tipo de retorno e a sua vazão. Então, a posição, como foi falado aqui, a posição inicial nada mais é do que se ela está normalmente aberta ou normalmente fechada, certo? Então, a sua válvula se encontra numa posição normalmente aberta, ou seja, o fluxo de ar ela não está sendo obstruído, certo? Quando a válvula não foi acionada, então ela é normalmente aberta. Se caso ela está sendo obstruída enquanto a válvula não está sendo acionada, ela é normalmente fechada. Então, o número de posições é a quantidade de manobras distintas de uma válvula direcional, que uma válvula direcional pode executar ou permanecer sob a ação de seu acionamento. As válvulas direcionais são sempre representadas por um retângulo, como vocês podem ver aí. Esse retângulo é dividido em quadrados. Então, nós temos 2 e 3, nesse caso aqui. O número de quadrados representados na simbologia é igual ao número de posições da válvula, representando a quantidade de movimentos que executa através de acionamentos. Então, se eu tenho 2 quadrados, eu tenho 2 posições. Se eu tenho 3 quadrados, eu tenho 3 posições, certo? Vamos unir agora o número de posições com o número de vias. O número de vias é o número de conexões de trabalho que a válvula possui. São consideradas como vias a conexão de entrada da pressão, certo? Ou seja, a entrada, a conexão de utilização e a saída de escape. Para fácil compreensão do número de vias de uma válvula de controle direcional, podemos também considerar que, por exemplo, quando você tem uma seta, ela quer dizer que ela é uma passagem, ou seja, ela tem 2 vias. As vias do início e a via da saída, da entrada e da saída. Já nessa aqui, nós temos a via de bloqueio, ou seja, apenas uma via, que ela está bloqueando a entrada só. A saída, ela não tem acesso. Certo? Para ficar mais claro, nós temos aqui, por exemplo, uma posição, certo? E 2 vias, a via de entrada e a via de saída, certo? Uma posição e 4 vias, ou seja, uma de entrada, uma de saída, uma de entrada e uma de saída, né? Nesse caso, ela está agindo como um retorno, certo? Aqui também, diferente dessa aqui, passagem bloqueada. Então, aqui você tem uma posição e 2 vias, tá vendo? 2 vias, certo? O bloqueio na via de entrada e o bloqueio na via de saída. Nesse caso aqui, ela tem 3 vias. Então, o bloqueio na entrada, a saída
e o retorno, que pode ser tido também como entrada, tá? Estamos chamando de retorno por causa do sentido da flecha. E aqui nós temos 5 vias. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, uma regra prática para a determinação dos números de vias consiste em separar um dos quadrados, ou seja, a posição, e verificar quantas vezes os símbolos internos tocam os lados do quadro, obtendo-se, assim, o número de orifícios e, em correspondência, o número de vias. Preferencialmente, o ponto de conexão deverão ser contados no quadro de posição inicial. Por exemplo, aqui nós temos 2 posições e 2 vias. Logo, ela é 2/2 vias, porque ela contém 2 posições, 2 quadradinhos, ó, e 2 vias, ó. 1, 2. Você vai isolar esse aqui e vai só verificar uma posição, certo? Então, em uma posição, ela vai ter 2 vias. Nesse caso aqui, ó, em uma posição, ela vai ter 1, 2, 3 vias. Então, ela é 3, 2 vias, ou seja, 3 vias e 2 posições. Sim, certo? Tranquilo, né? Então, aqui, ó, isso aqui é um resumo geral do que a gente precisa saber quando a gente pega qualquer que seja a válvula de direcional, certo? Então, a gente tem que detectar os números de entradas, certo? Ou a gente pode dizer alimentação, retorno, saída, certo? Ó, aqui ele diz que ó, o 3 e o 5 é escape e exaustão, e o 1 é alimentação. E o 2 e o 4 é saída, certo? Utilização ou saída, não tem problema nenhum. Então, aqui ele tem 5 vias, certo? 2 posições, e o 14 e o 12 representa o tipo de acionamento e o tipo de retorno. Nesse caso aqui, elas são pilotadas. Falando nisso, as válvulas exigem um agente externo ou interno que desloque suas partes internas de uma posição para outra, ou seja, que altere as direções do fluxo, efetue os bloqueios e liberação de escapes. Os elementos responsáveis por tais alterações são os acionamentos, que eles podem ser classificados em comando direto ou comando indireto. O comando direto é aquele do qual o operador vai lá e comanda a válvula. O comando indireto é aquele do qual o operador comanda uma válvula e essa válvula comanda a válvula de trabalho, certo? Então, ó, os tipos de acionamentos diretos nós temos como acionamentos musculares, botões, alavancas, pedais, certo? Todos com essa simbologia aqui, atentar à simbologia. Alguns tipos de acionamentos mecânicos, nós temos o pino, o rolete, e esse aqui a gente chama de gatilho ou rolete escamoteável. Ou seja, ele é um rolete unidirecional, certo? Ele aciona em um sentido e não aciona em outro sentido. É como se fosse o dedo, certo? Aqui, ele aciona, ó. Na volta, ele não aciona, tá vendo? Ó? Certo? Ele passa. Então, ele aciona aqui e na volta, ele não aciona. Então, esse é um rolete escamoteável. Bastante utilizado em algumas técnicas de circuitos pneumáticos complexos. Vamos dizer assim, medianamente complexos. E aí você tem o acionamento por rolete. Ó. Então, aqui está bem explicado o tipo de acionamento. Ó. Posicionamento por rolete, ou seja, ao anteparo, quando é o rolete, tanto de um sentido quanto do outro, ele vai se movimentar, ou seja, ele vai acionar a válvula, o dispositivo. Já no rolete escamoteável, o gatilho, ele só é unidirecional. Apenas em uma direção, no caso da esquerda para a direita, como a gente vê aqui, ele aciona. Da direita para a esquerda, ele tem esse dispositivo aqui, a de alavanca, que ele permite a passagem sem que seja pressionado o acionamento da válvula. Certo? Tranquilo, né? Acionamentos pneumáticos, você tem aqui ó, o acionamento por piloto negativo e por piloto positivo. Certo? A gente utiliza mais o acionamento por piloto positivo. Temos também os acionamentos elétricos, certo? Utilizando bobinas. Então, nesse caso aqui, você tem o elétrico e o pneumático. O elétrico e o pneumático. E nós temos o acionamento mecânico, elétrico e pneumático.
Então, nós temos aqui um botão com o sistema de travamento, ó, certo? Munido também do sistema de relé, certo? Do sistema elétrico, um relé, uma bobina, um eletroválvula, e aqui também o sistema pneumático. Então, ele tem como ser acionado de 3 formas. Certo? Geralmente, quando você trabalha com eletropneumática, você coloca um acionamento com relé, também acionando manualmente. Por quê? Porque se caso faltar energia ou algo do tipo, né, você consegue destravar a sua válvula manualmente. E aí você tem, ó, por exemplo, essa válvula aqui, ela é duas vias com assento de disco, né? Então, por que, professor, ele é duas vias? Porque ele possui 2 posições, ou seja, 2 quadrados, e 2 vias, ó. Eu vou só analisar essa posição. Eu vejo que ele tem uma via de entrada e uma via de saída. 1 mais 1, 2. Certo? Esse aqui, 2 vias, ele tem 2 posições, ó, 2 quadrados, e analisando um quadrado só, ele tem 1, 2, 3 vias. Certo? Ambas normalmente fechadas. Por quê? Porque a sua válvula no estado não acionada, ela está fechada, ó. Ela está fechada. A alimentação não está transmitindo. Então, na sua posição inicial, ela se encontra fechada. Logo, ela é normalmente fechada. Certo? Mesmo caso aqui, ó. Agora aqui eu já tenho ela pilotada, ou seja, um acionamento indireto. Certo? Ela já é pilotada pneumaticamente, 2 vias. Certo? Aqui também, ó, mas ela já é pilotada a partir de uma eletroválvula, de uma bobina, certo? De um sistema elétrico. Ok? Também 2 vias. Já foi explicado. Ambas normalmente fechadas, como já foi frisado anteriormente. Aqui nós temos, ó, acionamento tanto por solenoide quanto pneumático, certo? Ambos indireto, com retorno por mola, ó, veja bem, isso aqui representa retorno por mola. Eu não falei anteriormente, mas estou frisando agora. 2 vias também. Aqui nós temos as 2 vias com acionamento, certo? Também por solenoide e por mola, e o retorno por meio do suprimento interno, ou seja, por meio de um bypass, certo? Que vai suprir esse sistema. Então, a partir desse suprimento, ele mesmo fecha, né? Ambas normalmente fechadas. Certo? Aqui nós temos outras 2 vias com suprimento interno, né, de ação de retorno, com ação de acionamento solenoide, pneumático indireto, ó, pneumático negativo, desculpe, e botoeira normal, certo? Com trava. Certo? Essa aqui é uma 2 vias, também normalmente fechada, também utilizando o suprimento interno para acionar, certo? Note que esse dispositivo aqui é um controlador de vazão. E essa molinha aqui significa retorno por mola, ou seja, ela é pulsadora. Apertou, ela retornou por mola. Apertou, ela retornou por mola. Aqui nós temos umas 2 vias. Por que 2 vias? Porque você tem 2 posições. O acionamento e o retorno é pneumático, como a gente pode ver aí, pneumático positivo. Eita, acordou. E aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vias. Certo? Então, ele é 2 vias. Certo? Igualmente esse aqui, ó, esse vai ser 3 vias. Com o acionamento pneumático por mola também, e o retorno pneumático por mola também. Notem que o centro aqui é totalmente fechado, certo? Ele é um centro totalmente fechado. E ele possui 3 posições, 3 quadrados e 5 vias, certo? Então, ele é normalmente fechado, porque ele possui um centro fechado, né? Na verdade, eu não posso dizer que ele é normalmente fechado, porque vai depender também do tipo de acionamento. Mas, se a gente levar em consideração que ele está na sua posição central, ele pode ser considerado, sim, normalmente fechado. Então, próxima aula, a gente veremos as outras válvulas, que são as válvulas auxiliares.